Nós temos uma palavra muito especial hoje. Aliás, eu vou ter que me conter aqui, que eu estou tão emocionada. Nós estamos celebrando algo muito especial hoje. Aliás, essa é a Páscoa do cristão, a Páscoa do cristianismo, porque a Páscoa judaica vai acontecer daqui a um mês. E nós vamos celebrar também a Páscoa judaica, porque depois da Páscoa judaica, 50 dias depois vem o Pentecostes e nós vamos celebrar aqui na igreja. Então nós vamos celebrar a Páscoa hoje, que é a Páscoa cristã, e daqui um mês mais ou menos a Páscoa judaica. Essa festa foi uma das convocações que Deus fez com o povo de Israel. E as festas serviam para, na verdade, ter tempo, e receber aquilo que o Senhor tinha para o seu povo. Então, durante 3 festas, o povo judeu se reunia, se congregava e celebrava a adoração ao Senhor. E cada uma dessas festas tem um significado espiritual. Teve um significado e um cumprimento histórico também, com relação à vinda de Jesus. E a Páscoa, ela significa a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou na Páscoa, no primeiro dia da semana, no domingo. Então nós hoje celebramos a ressurreição. Mas como falar de ressurreição se não entendermos aquilo que Jesus fez por nós? Amém? E hoje eu quero falar de algo que moveu os céus para que acontecesse a ressurreição. Eu quero falar hoje sobre a suprema grandeza do poder de Deus. Amém? Eu gostaria que você fizesse este gesto comigo, porque depois dessa palavra você nunca mais vai esquecer dessa expressão. Diga comigo: suprema grandeza do poder de Deus. Amém? Em Efésios 1, 16 a 23, Paulo faz uma oração e ele pede aos cristãos em Éfeso 3 coisas. E uma delas é que eles conhecessem a suprema grandeza do poder de Deus. Efésios 1, de 16 a 23 diz assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes, primeiro, qual é a esperança do seu chamamento; segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos; e terceiro, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Paulo, ele ora aos cristãos, ora a Deus pelos cristãos em Éfeso. E eu creio que o Espírito Santo quer gerar isso em nós. Ele ora por 3 coisas, mas eu quero falar sobre uma delas. Para que os olhos, do coração fossem iluminados, para que eles entendessem a suprema grandeza do poder de Deus. Supremo, o que significa supremo? Suprema grandeza. Supremo significa o mais alto ranking numa avaliação. Está no topo, tem toda a autoridade. Grandeza
Grandeza fala de magnitude. E poder, suprema grandeza do poder de Deus. Suprema grandeza, máxima grandeza. Aqui o apóstolo usa superlativos para falar do poder de Deus. A suprema grandeza do poder de Deus. Ele quis acentuar, em primeiro lugar, o poder ilimitado de Deus. Amém? Deus é poderoso. O poder de Deus é ilimitado. Deus comanda todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Efésios 1:20 diz assim: o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder de Deus, ele foi manifesto fazendo o quê? Ressuscitando Jesus dos mortos. Jesus foi ressurreto pelo poder de Deus. Amém? O poder de Deus venceu todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. A palavra de Deus diz que Jesus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Amém? No poder de Deus. A palavra destruir aqui é uma palavra grega, luo. Não sei se é essa a pronúncia certa, mas se escreve em português, L-U-O. Que significa desatar. Jesus se manifestou para desatar toda artimanha maligna que fez com que o homem fosse preso a ele e às suas obras malignas. Amém? O poder de Deus em Cristo Jesus nos traz liberdade completa. Ele nos desata de todo mal. Isso nos traz a presença de Deus e na presença do seu poder. Amém? O poder de Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia! Glória a Deus! É tempo de ressurreição. A suprema grandeza do poder de Deus tirou Jesus do mundo dos mortos. Jesus precisava passar pela morte, porque ao morrer na cruz, Jesus o justo pagou uma dívida que não era dele. Porque a morte física é resultado do pecado. Jesus não pecou. Portanto, ele pagou o preço e uma dívida que não era dele, mas era minha e sua. Amém? Mas ele veio para isso. E quando ele estava lá no Getsemane, nos últimos momentos, que ele estava passando por aquela luta espiritual, e foi tão intensa que ele até suou sangue, ele se apresentou ao Pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, naquele momento, lá no Getsemane, Jesus já começou o seu sacrifício por nós. E ele foi até o fim. O justo pelos injustos. Amém? Nós somos injustos. Nós pecamos. Nós temos que pagar um preço. Mas esse preço foi pago por Jesus na cruz. Amém? O meu preço, o seu preço, foi pago por Jesus na cruz. E a Ele toda a glória por isso. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Mas a palavra de Deus disse que se Jesus não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Porque Ele pagou o preço por nós, mas Ele precisava vencer o nosso maior algoz, que é a morte. Então Deus, pelo seu poder, depois que Jesus se apresentou nos infernos, pegou o cativo, o cativeiro e se apresentou diante de Deus, Deus o trouxe pelo seu poder à vida novamente. Amém? No primeiro dia da semana, no domingo. Jesus o ressuscitou dos mortos pelo seu poder. Deus ressuscitou, tirou Jesus das trevas, da morte, do reino da morte, do império da morte, para o império da luz e da vida.
Amém? E se não tivesse acontecido isso, qual seria a nossa esperança? Como venceríamos a morte se Jesus não vencesse a morte por nós? E a palavra de Deus diz que quando pela suprema grandeza do seu poder, Deus o levou da morte para a vida, ele se tornou o primogênito de uma nova criação. Amém? Ele é o primeiro dos ressurretos. E nós que cremos nele, um dia passaremos pela morte física, a não ser se nós estivermos vivos na época do arrebatamento da igreja. Mas se não, todos nós passaremos pela morte física. Mas assim como o poder de Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e fez dele o primogênito de uma geração, nós seremos também resgatados da morte e teremos um corpo ressurreto e glorificado. Amém? Glória a Deus! Graças à suprema grandeza do poder de Deus, poder ilimitado. Romanos 6:9 diz assim: saberdes de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amém? Romanos 6:5 diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu gostaria que você repetisse esse versículo comigo. Vamos profetizar a vitória que teremos sobre a morte. Amém? Diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Glória a Deus! Meu querido, eu quero ver um sorriso na sua face. A semelhança da sua ressurreição, seremos ressuscitados também. Amém? Glória a Deus! O poder ilimitado de Deus fez isso em Cristo Jesus e fará também em nós. Aos que cremos na sua morte e aos que cremos na sua ressurreição, semelhantemente viveremos a ressurreição também. Amém? O poder ilimitado de Deus. Segundo lugar, falando da suprema, diga comigo, suprema grandeza do poder de Deus. O poder de Deus estabelece posições. Quando Jesus foi ressurreto, ele assumiu uma posição. E a palavra diz lá em Efésios 1, Efésios 1, 20 a 21. Diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? A suprema grandeza do poder de Deus estabelece as posições. E assim que Jesus foi ressurreto dentre os mortos, ele foi colocado numa posição à destra do Pai. E debaixo dos seus pés está todo o poder que se nomeia. Amém? Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Não há poder acima dele. Ele está governando com o Pai à sua destra. E debaixo dos seus pés, como diz aqui, está todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus está numa posição de autoridade acima de todo o poder que se possa nomear na terra. Amém? E aí está a nossa confiança de que o nosso Deus reina.
e que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Meu querido, muitas vezes a ação do diabo, como descreve a Bíblia, ele fica como um leão ao nosso redor e tenta nos amedrontar com os seus barulhos, né? Com as suas más notícias. E hoje a gente vive muito isso no nosso país. A gente fica amedrontado, fica acanhado, fica paralisado, desanimado diante de tantas notícias ruins. Mas a palavra de Deus diz que não tem poder acima do nosso Deus. Amém? E aquele que reina sobre todas as coisas e que nos ama a ponto de dar o seu Filho por nós, não nos dará também com Ele todas as coisas? Amém? O que domina a nossa vida não é o mundo, não são as circunstâncias, mas é Deus que governa a nossa vida. Amém? Aquele que estabelece posições, estabeleceu Jesus acima de todo poder. E Ele é quem domina as nossas vidas, porque Ele é o nosso Senhor e nós entregamos a nossa vida a Ele. Então, meu querido, se você tem vivido alguma situação difícil, alguma luta que está intensa demais para você, hoje, ao celebrar a Páscoa, ao tomarmos a ceia, você tem que se apropriar do que Jesus fez para você. Amém? E se você precisa de uma resposta, se você precisa que uma necessidade seja preenchida, se você precisa receber uma cura física, emocional ou espiritual, hoje é o tempo de você se apropriar e pela fé receber o que Cristo já fez por você. Amém? Glória a Deus. Deus nos liberta de toda a escravidão. Romanos 6:20 diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Mas o homem é colocado na posição de Cristo. Em Efésios 2:6, a palavra nos diz qual é a posição que Deus nos deu em Cristo Jesus. E diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Repita comigo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. A suprema grandeza do poder de Deus já nos posicionou. E a nossa posição que cremos em Cristo é com Ele nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Hoje nós vivemos aqui ainda. Não estamos totalmente na esfera espiritual. Mas espiritualmente, a nossa posição é em Cristo Jesus. Vocês entenderam isso? Nós que cremos em Cristo e temos o Espírito de Deus, o poder de Deus já nos posicionou em Cristo. Amém? E pela fé nós temos que nos apropriar da posição que Deus nos colocou. E todo o poder está debaixo dos nossos pés. Não por causa do poder humano, porque não somos poderosos em nada. Mas por causa do poder de Deus e o seu poder nos colocou numa posição especial. Amém? Nós estamos acima de todo principado e potestade. É por isso que Deus diz à igreja, Jesus disse à igreja: se concordarem acerca de algo, isso será feito. Nós temos o poder de comandar os céus e comandar a terra, porque em Cristo Jesus nós estamos acima de todo poder e potestade e domínio. Amém? Meu querido, quando Satanás avançar na sua vida, com roubo e destruição, e toda sorte de malignidade, você tem poder, em nome de Jesus, de parar a sua ação.
Amém? Em nome de Jesus, impedir que ele avance, que ele roube, que ele destrua a sua vida, ou sua família, ou circunstâncias. E se tudo isso é verdade, porque muitas vezes somos alcançados pela sua obra? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos apropriar da fé, aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Potencialmente tudo está à nossa disposição, mas a palavra também nos ensina, Jesus nos ensina, que nós temos que pedir e crer que já recebemos e assim será conosco. Amém? É a fé que traz à existência as nossas bênçãos, que traz do reino espiritual ao reino natural. Amém? E nós temos que crer nessa verdade. Que o poder de Deus, meu querido, se nós entendêssemos isso e nos apropriássemos disso, nada nos venceria. Amém? A não ser algumas circunstâncias que fosse propósito de Deus, temporariamente para nos ensinar algo. Mas sempre temos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Porque estamos posicionados em Cristo Jesus. Isso que a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus fez em nossas vidas. Ele nos colocou em posição de autoridade. Amém? Temos que entender isso e temos que agir. Meu querido, Jesus, quando ele morreu na cruz e o seu sangue foi vertido, e o sangue de Cristo vertido trouxe redenção para todas as áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, a área espiritual, nos dando vida eterna. A área emocional, nos curando das nossas fragilidades emocionais. A área física, nos curando de toda sorte de enfermidade. Mas também o sangue de Cristo cai na terra e traz redenção para a terra. Amém? E hoje nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, em seu nome, assumindo a autoridade que Deus deu a Ele e a nós, a sua igreja. Amém? Por isso, meus queridos, vamos entender o sacrifício e nos apropriarmos de todo ele. Inclusive a restauração da terra, do nosso território, território que Deus nos deu por herança, o Brasil. Nós estamos vivendo uma circunstância muito difícil, não é? Instabilidade econômica, instabilidade política. A gente não sabe se a nossa presidente vai continuar o mandato até o fim ou não. Muitas incertezas estão à frente. Mas sabe o que eu creio? Eu creio que o destino da nação brasileira está nas nossas mãos. Você concorda comigo? Se ouvimos essa palavra nesta manhã e cremos na palavra de Deus, nós entendemos isso. Amém? Nós estamos em Cristo Jesus. E nós temos que estabelecer o nosso destino. Nós temos que crer, nós temos que profetizar a palavra de vida, porque se nós liberamos a palavra de vida, a vida vem para nós. Amém? E temos que abençoar, temos que orar, profetizar, agir. Assim, quando Deus nos der uma oportunidade de ação, seja lá no ambiente onde você está, onde você trabalha, ou no lugar que Deus vai te levantar, te estabelecer, nós podemos agir segundo os princípios de Deus e estabelecer aquilo que Ele tem para nós, que são as bases do seu trono, justiça e equidade. Amém? O destino da sua vida está nas tuas mãos. Do Brasil está nas tuas mãos. Não porque nós determinamos aquilo que vai acontecer, mas porque o Deus que comanda todas as coisas, através do seu Espírito, vai usar a mim e a você. Amém? Nossa! Nós somos os agentes de transformação. Nós estamos aqui para isso. Jesus foi assunto aos céus, está à destra do Pai e reina sobre tudo, mas Ele nos deixou aqui na sua autoridade. E Jesus, quando Ele estava pronto para subir e estar
na posição à destra do Pai, o que ele disse para os discípulos? Toda autoridade me foi dada. Portanto, ide. Jesus, ele disse, portanto, toda autoridade me foi dada, portanto, ide. Então, Jesus hoje avança no Brasil através de mim e de você. Amém? Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim, a responsabilidade de curarmos essa terra é minha e tua. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E Deus, Ele nos dá tudo o que necessitamos para enfrentarmos essa luta que Ele nos dá. Efésios 6, de 10 a 12 diz assim, que o Senhor nos dá uma armadura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Diga comigo, nas regiões celestes. Meu querido, tudo acontece lá primeiro. Nós fomos posicionados aonde em Cristo Jesus? Nas posições celestes. E aonde a nossa luta? Lá, nas posições celestes. Quando vencemos lá, acontece aqui. Amém? É por isso que Jesus fez o que tinha que ser feito por nós. E o preço que foi pago foi altíssimo. Para que nós estivéssemos nessa posição tranquila de autoridade. E nele, só não estamos tranquilos quando trazemos tudo para o nosso braço. Mas quando estamos em Cristo, o que nós acionamos? O quê? Diga, o poder de Deus. Amém? A suprema grandeza do poder de Deus. Suprema grandeza do poder de Deus. Gente, por que Paulo foi tão enfático com tantos superlativos? Era para a gente entender, né? É para entender que o poder não é poderzinho que nem aqueles fogos de artifício que é um craquezinho assim. Não. O que opera em nós é tão grande que ele não conseguia achar palavras para descrever. Meu querido, quando você estiver aflito, quando você estiver passando por circunstâncias de dificuldade, você tem que entender a grandeza do poder de Deus, que está aqui, através do seu Espírito. Amém? Que diz aqui, fortalecei-vos na força. Nós temos que nos fortalecer no poder de Deus. E aí nós venceremos todas as aflições da nossa vida. A palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor nos livraria de quantas? Todas. Através do seu poder. Em terceiro primeiro lugar eu falei que a grandeza, suprema grandeza do poder de Deus é ilimitado. Estabelece posições. Em terceiro lugar e último lugar, o poder de Deus leva à plenitude. Amém? O que diz aqui? Que Jesus, depois que foi ressurreto dos mortos, assentado à destra do Pai, Ele foi nos dado como cabeça da igreja. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Diga comigo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Finalizando a obra de Deus através de Cristo Jesus. Ele foi ressurreto dos mortos, sentou à destra do Pai, e ele foi dado a quem? A quem? A igreja. Quem é a igreja? Então Jesus foi dado para quê? O que diz aqui? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Jesus foi dado a nós para ser a nossa plenitude. Amém? É isso que nós temos que buscar em Cristo Jesus, a plenitude para as nossas vidas. Ele preenche todas as coisas. Jesus, ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando nós vemos o sacrifício de Jesus, lembramos da sua ressurreição, saiba que ele está aqui hoje através do seu Espírito. Amém? Ele preenche todas as coisas. Ele é a plenitude para nós. Se nós amarmos a Jesus, se nós olharmos para Jesus, se nós tivermos comunhão com Jesus através do seu Espírito. E é tão tremendo que Jesus, ele deu o seu Espírito, o Espírito Santo, para que nós tivéssemos comunhão. A principal ação do Espírito Santo é trazer comunhão. E como é bom ter comunhão. Eu compartilhei no meu Facebook um vídeo que está tramitando por aí, sobre umas ovelhinhas, não sei quantos viram? Umas ovelhinhas no pasto. Então vai lá vários jovens tentando chamar as ovelhinhas para ver se elas respondem, e elas não respondem a ninguém, até que chega o pastor, fala com elas e elas correm atrás do pastor. Isso é muito lindo. Porque Jesus, ele preenche todas as coisas em nós. Mas nós temos que ter comunhão com ele através do seu Espírito. Você sabe quando a gente fala no telefone, hoje o celular já avisa até o nome de quem é, né? Mas digamos o telefone da sua casa, que você pega e não vê quem está te ligando. Quando é uma pessoa conhecida, você já logo conhece pela voz, não é? Porque você tem comunhão com aquela pessoa. O Lamartine, por exemplo, a minha mãe, as pessoas que eu mais converso, se eu pego, é lógico que eu vou reconhecer imediatamente. Nós, se tivermos comunhão com Cristo Jesus, através do seu Espírito, nós vamos discernir a sua voz. Amém? Não seremos órfãos, mas teremos a direção daquele que nos ama plenamente em todas as coisas, e que quer o nosso bem, e que quer a nossa prosperidade, e quer a nossa felicidade plena. Amém? Então nós temos que buscar a plenitude de Deus em Cristo Jesus. A plenitude que nós podemos ter em Cristo. Vamos buscar a comunhão com Cristo. Vamos ler a sua palavra, aprender a discernir a sua voz. Ter tempo de oração para discernirmos a sua voz. Quando você for fazer alguma coisa que não dá tempo de parar, nem orar, nem fazer jejum, se você tem a comunhão e a plenitude com Cristo, o Espírito Santo vai tocar no seu coração, para você cumprir a vontade do Pai. Isso acontece no dia a dia, nas pequenas e grandes coisas. Outro dia aconteceu algo conosco, que o Lamartine virou para mim e falou assim: que incrível como Deus, ele faz a nossa agenda. Deus, ele faz a minha agenda do apóstolo de maneira perfeita. Não que nós programamos um pouco a nossa vida, mas não somos tão organizados a esse ponto. Mas Deus e a plenitude de Cristo em nós vai dirigindo a nossa vida. Amém? E as coisas acontecem no tempo certo. Uma mudança de casa, uma mudança da igreja,
a história com a nossa filha, com o nosso genro, tudo parece perfeito, no plano perfeito de Deus. Amém? E Deus tem isso para a sua vida. A plenitude. Vamos, para finalizar, a última vez para você guardar. Não, como é que é aqui? Amém? Te leva à plenitude com Deus. A suprema grandeza do poder te leva à plenitude, porque Cristo está aqui hoje. Hoje, assim, depois dos cânticos, eu não sei se você se emocionou, mas não parecia que tinha alguém aqui diferente? Eu tive que pedir a Deus para conseguir pregar. Porque Jesus está aqui, meu querido. Se Deus te desse o privilégio de abrir os seus olhos espirituais, você ia ver Jesus. Porque Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. É por isso que é tão sagrado isso que nós estamos tendo aqui hoje. Meu querido, isso que nós estamos tendo aqui é sagrado. Traga a sua mente para cá quando você entrar aqui. Desliga o seu celular, não fica ouvindo outras mensagens, porque aqui é sagrado, porque Jesus se manifesta quando nós nos reunimos. E nós sentimos a sua plenitude a cada dia, se buscamos a comunhão com Ele.